Terceira pergunta. De acordo com Mateus 24:12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base neste fato, devemos aguardar o avivamento ou a apostasia? Cara, pelo fato de aumentar a iniquidade, né, por causa, pelo fato do amor esfriar por causa do aumento da iniquidade, não é o padrão para um não avivamento. O que é um avivamento? É você trazer de volta a vida. Se a gente vê os avivamentos do passado, né, embora a minha linha seja mais histórica, na história da igreja, assim, eu não sei com detalhes todos os avivamentos. Quem sabe mais é o pastor Carlos, aquele com você entrevistou. Questão de avivamento sabe mais do que eu, né? Eu não sei os detalhes, mas o que eu sei é que vidas eram transformadas, a marginalidade diminuía, a prostituição diminuía, entendeu? Por quê? Porque grande população era evangelizada, então as pessoas abandonavam suas antigas práticas, né? Aquela cidade era transformada, entendeu? Então isso é um avivamento. Não é essa parafernália que a gente vê hoje, pulo, salto, cai, isso não é avivamento. E o que acontece? Como eu falei antes, o fato da iniquidade aumentar não é um padrão para um não avivamento. O apóstolo Paulo ele fala lá em 1 Tessalonicenses 4, se não me falha a memória, que queria haver tempos de apostasia, né? E que, e que o homem daria ouvido a espíritos enganadores. Isso aconteceu no passado, isso acontece nos dias atuais, né? Só que desde o passado, Deus sempre suscitou homens, heróis, para trazer um avivamento, para trazer de volta o entendimento do evangelho. Entendeu? E hoje a mesma coisa, Deus ainda continua suscitando pessoas em meio a essa apostasia para trazer de volta a essência do Evangelho, entendeu? Para trazer de volta aquele Evangelho, a pregação simples do Evangelho, porque é só através dessa pregação simples do Evangelho que um morto pode voltar a viver. Por que a gente não vê mais avivamentos hoje? Porque o crente hoje, ele se acomodou dentro do seu templo, dentro da sua denominação, entendeu? O crente hoje não é mais como os avivalistas do passado. Raramente você vai ver um camarada com uma caixa de som numa praça ali pregando o evangelho ali, semanas ali pregando, semanas na rua ali falando de Cristo. Raramente você vai ver isso. O crente se acomodou. Ele faz cultos de missão, mas é missão dentro da igreja. Ele não vai lá fora, entendeu? Ah, culto de missão. Tá, mas dentro da igreja, entendeu? Vai lá fora, cara. Entendeu? Então, por isso que nós não vemos mais os avivamentos de hoje, né? Mas, ainda assim, Deus pode sim levantar homens e mulheres com coragem lá fora, pregar o evangelho e assim trazer avivamento. Então, assim, eu creio nisso, pode sim haver. O aumento da iniquidade não é um padrão para um não avivamento. Mas às vezes Deus usa isso para despertar o povo, né? Lembra da É, época de Juízes? isso. O povo estava descansado, sem preocupação, ia lá e começava a adorar os Astarote da vida. Deus vinha e pau! Ai, Senhor, estamos sofrendo! Levanta É, o juiz, vai lá, destrói todo mundo, o povo sossega. Ai, vamos para Astarote de novo. Ei, beleza. mais ou menos isso. Né? E assim, você falou outra coisa aí que mostra também como que a igreja está desalinhada. Por quê? Eu concordo com você que o culto de missão não é para dentro da igreja, é para fora. Só que nem todas as pessoas têm a vocação missionária de ir para fora, né? É por isso que parece, eu não sei, tá? Eu acho, é um achismo meu, que também é uma ironia. Eu acho que quando Jesus deixou 5 ministérios, ele sabia o que ele estava fazendo, né? O homem que estudou, que é acadêmico, mostrou para Jesus que não. Jesus, você está errado, a gente precisa de um ministério só. O ministério é só pastoral e ele vai carregar tudo sozinho e não precisa de diversificação disso e boa. Aí eu te pergunto, deu certo? Não, não está dando certo isso daí.
Por quê? Porque o próprio Jesus, ele é os 5 ministérios. Jesus é os 5 ministérios. Ele preferiu apenas dividir isso no corpo. Né? Então, uma igreja que não funciona nos 5 ministérios, ela está funcionando em pedaço da excelência e daquilo que Cristo tem, que é o cabeça. Né? Então, o que eu vejo? Se a igreja realmente considera os 5 ministérios, ela vai ter um cara ali que é o cara do evangelismo. E ele vai trazer pessoas que têm essa mesma vocação junto com ele. E se a igreja se preocupa com o evangelismo, vai ter o setor de evangelismo, que é esse negócio de ir para fora, isso, aquilo outro. Do mesmo jeito que vai ter os caras que são os mestres, que são os autodidatas, que estudam igual você, que vai ensinar esse povo do evangelismo como fazer evangelismo. Do mesmo jeito que vai ter o pastor que vai cuidar dos caras que estudam, que vai cuidar, pegar no colo os caras que estão no evangelismo, assim como vai ter os caras que vão para outro lugar implantar outras igrejas, vai ter aquele cara que tem aquela visão profética, oh, galera, tá errado aqui, vamos alinhar aqui, vamos chegar aqui, certo? Mas a igreja não se preocupa com isso. E é por isso que a gente cai nisso. O culto de missão é dentro da igreja, você não vê a igreja evangelizando, e quando evangeliza coisa errada porque está faltando mestre. Lembra que você falou que a igreja a pessoa vem para a igreja por causa da prosperidade? Por questões gananciosas. Por quê? Não é o evangelho do reino que está sendo pregado. E vou te falar, Edu, a gente chama as pessoas por causa das consequências de uma suposta presença. Porque se a presença de Deus ela é real naquele lugar, vai faltar prosperidade, Edu? Vai faltar milagre? Não vai. Vai faltar o avivamento? Não. Só que a gente tá buscando aquilo que é uma consequência, em vez de buscar aquilo que é a fonte disso. Tem coisas históricas, tá? Eu não sei dizer se é, eu ouvi pessoas falando, e não ouvi uma vez só, ouvi várias pessoas, vários teólogos falando que existe relatos históricos de quando a presença de Deus chegava no tabernáculo, existia testemunho de pessoas de outras nações que estavam ao lado, que sentiam e recebiam cura. E não foram lá pregar para eles. O avivamento da Rua Azusa aconteceu naquela igreja, só que impactou a cidade. Tem um livro aí, não sei se é verdade, mas tem um livro aí, o Descobridores de Deus, acho que você deve ter lido, que acho que é em Minas Gerais, eu não sei onde aconteceu, que Deus regaçou um negócio lá do altar do cara, lá um raio caiu no altar lá e mudou a cidade. Né? Não estou falando aqui de coisa cinematográfica, eu estou dizendo no sentido da presença. A gente tem que se preocupar com a presença. Cara, adianta eu falar para você, Edu, vem aqui na minha casa que tem pão. Aí você chega aqui e não tem nada para comer? Pô, vamos na minha igreja que lá tem cura. Você está doente? Vamos lá. Mas o médico não está lá. Né? Então, assim, o avivamento, ele é necessário desde que a igreja entenda que ela está morta, que ela se arrependa. Lembra que a gente falou de juízes agora? Sempre que Deus levantava um juiz, sempre que esse juiz destruía os inimigos, sempre tinha um avivamento daquele povo ali. Voltava a orar, voltava a falar que Deus era Deus. Ao juiz morria, o povo já saía do avivamento, caía na apostasia de novo. Aí dava ruim, Deus fazia outro juiz, aí era um outro avivamento e assim por diante. Então a gente precisa se alinhar nisso, cara. Entender o que realmente é avivamento, que nem você falou, é trazer a vida. Mas trazer a vida por quê? Porque morreu? Ou porque está na UTI? Agora, a gente vê uns movimentos aí de avivamento que não fala de arrependimento, não fala de pecado, não fala de nada, não fala de renúncia, não fala de morte. Entendeu? Não dá. Não adianta eu levantar meus tênis e falar, vamos? Cadê essa galera que falou que ia? Tá onde? Mas amém. Quarta pergunta? Sim.